Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria de estar mais um dia na casa de Deus, louvando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Nessa noite, culto de doutrina. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, também pela vida do pastor Timi, que nessa noite me confiou a palavra. Que Deus possa te abençoar, pastor Timi, juntamente com os companheiros que estão aqui no púlpito, os demais irmãos, obreiros. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Lamentação, ou das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versos 16 até o 21. Amém? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, versos 16 até o verso 21. Diz-nos assim a palavra de Deus: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais, ou as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia para tanto tempo, ou por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Amém? Glória a Deus. O profeta Jeremias, ele se destaca dentro do cenário de Israel, porque ele vai profetizar, avisando o povo que o cativeiro estava próximo. E certamente o povo não irá dar ouvido, e o povo irá adentrar ao cativeiro, mesmo apesar das diversas advertências que Deus usou o seu servo, o profeta Jeremias. E Jeremias, ele vai ser considerado ou chamado profeta também chorão, porque ele olha para esse povo escolhido por Deus e vê o povo numa situação tão difícil. No capítulo de número 7, ele vai chamar a nossa atenção porque o povo de Deus, eles estavam confiando em duas máximas. A primeira é porque eles eram um povo escolhido. Então, como um povo escolhido, eles se achavam intocáveis. Eles achavam que nada de mal iria acontecer com ele. O outro ponto, ou outro pilar que eles também estavam firmados, era o fato de lá ter o templo do Senhor. Então, no capítulo de número 7... ele vai chamar a nossa atenção do livro de Jeremias, no capítulo 7, ele vai justamente falar para aquele povo que o templo não irá defendê-los diante do pecado ou diante da sua iniquidade. Inclusive, no capítulo 7, no verso 3, ele vai dizer assim: Deus, através de Jeremias, corrijam a sua conduta, corrijam as suas ações. Vocês não podem estar firmados somente no templo, porque o templo em si não irá fazer nada se vocês continuarem praticando o pecado ou continuarem na imprudência. Inclusive, ele vai dizer no verso 4 que o povo não deveria confiar em palavras falsas, em profecias mentirosas, porque o povo precisava se converter. E o povo estava dizendo assim no verso 4: templo do Senhor é esse lugar, então nada irá nos acontecer. E Jeremias vai dizer: não é assim. O templo não irá proteger vocês se não houver arrependimento, se não houver mudança de conduta. Esse povo, ele vai entrar novamente numa situação de desobediência, de pecado. No capítulo 11 e no capítulo 14 de Jeremias, Deus vai dizer para Jeremias não interceder pelo povo. Parece um absurdo isso. Parece um absurdo Deus dizer assim: Jeremias, não interceda por esse povo. Somente na Epístola de João nós vamos entender porque Deus falou isso
Porque João diz que há pecados que não se resolvem com oração. Quando eu estou numa situação de pecado ou numa situação de desobediência, não adianta eu orar, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter. Então Deus, nesses 2 capítulos, vai dizer para Jeremias: não interceda, porque o povo precisa fazer uma autoanálise, o povo precisa se arrepender dos seus erros ou dos seus equívocos, apesar das diversas ou inúmeras advertências que Deus tinha dado através de Jeremias. E no capítulo 12... parece que Jeremias, assim como nós, diante de uma situação, nos cansamos. E no capítulo 12, no verso 5, Jeremias parece que se cansou de não ser ouvido, se cansou de estar pregando e falando palavras ao vento, e esse povo não está lhe obedecendo ou obedecendo a palavra do Senhor. Parece que Jeremias quer desistir do seu ministério, parece que ele quer entregar a carteira de dirigente, a carteira de supervisor, a carteira de líder de jovem, a carteira de líder de senhor, parece que ele quer entregar e ele vai desistir. Aí Deus vai dizer para ele o seguinte: ao invés de Deus dar um tapinha nas costas e dizer: Jeremias, realmente você tem que desistir, Deus diz: Jeremias, se você se cansa com os homens que vão a pé, como irá competir com os que vão a cavalo? No verso 5 do capítulo 12. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jeremias, a cada luta, a cada situação, a cada desafio, o Senhor vai nos habilitando para novos desafios, para novas vitórias. Porque nós não temos compromisso de converter, nós temos o compromisso de pregar a palavra. Lutero, ele dizia que nós devemos levar a palavra à mente, ao coração, e Deus é que faz a obra, é Deus que leva o homem a ter esse momento de arrependimento ou de transformação pessoal. Jeremias será preso, Jeremias será açoitado. No capítulo 25, ele vai dizer: olha, o cativeiro virá, e o cativeiro será de 70 anos. Ele vai dizer isso no capítulo de número 25. No capítulo 35, 10 capítulos depois, no capítulo 35, Jeremias vai chamar a nossa atenção para um fato interessante. Quando Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, chama a família dos recabitas, leva a família dos recabitas para o templo. E quando chegar no templo, Jeremias encha a taça de vinho e peça para que os recabitas tomem o vinho. Jeremias faz isso na presença dos sacerdotes. Só que acontece um fato interessante. Os recabitas se recusam a provar o vinho, se recusam a tomar o vinho. Jeremias questiona, ele diz: não, nosso pai Jonadab recebeu a orientação de Recabe, que nós não poderíamos ingerir bebidas fortes. Ele vai dizer uma outra série de recomendações. E é justamente nesse momento que há um choque de realidade. Alguém dá uma mensagem, alguém não escreve, não havia nada escrito, foi na transmissão oral, foi transmitido para aquele povo que eles deveriam ter um tipo de comportamento, e aquele povo estava cumprindo fielmente aquele comportamento. E agora o povo de Deus, com a palavra de Deus, com a profecia do homem de Deus, e mesmo assim esse povo estava numa condição de rebeldia. E o livro segue. E o livro vai de Jeremias, continua, Jeremias tendo novamente esses enfrentamentos diante de um povo que está totalmente obstinado, totalmente desviado da vontade e daquele propósito que Deus havia determinado para eles. Jeremias está realmente, digamos assim, um pouco impactado, porque aquele povo era o povo escolhido. Aquele povo era o povo que Deus disse através de Abraão, que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Quando nós chegamos agora, amados irmãos, no livro das Lamentações, Jeremias está agora nos livros das Lamentações, onde nós lemos, externando agora a sua angústia por tamanha rebeldia.
Ele está externando agora a sua angústia por tamanha indiferença. Como um povo escolhido por Deus consegue ser tão indiferente à voz de Deus, consegue ser tão insensível ao comando de Deus, à voz de Deus, para um direcionamento, para a vontade de Deus. Se você conferir na sua Bíblia, no capítulo 1 do profeta, aqui Lamentações, capítulo 1, verso 1, o profeta vai dizer uma coisa interessante. Ele diz no capítulo 1, verso 1, como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa. Tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Ele está olhando agora para aquela condição daquela cidade escravizada, tendo que pagar tributos, tendo que se submeter a trabalhos forçados, numa condição totalmente indigna. E agora ele olha para essa situação, ele está chorando. No verso 12 ele diz assim, do capítulo 1, não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor. Mesmo diante da rebeldia do povo, Jeremias, ainda como aquele obreiro ou pastor que ama o rebanho, ele não se conforma, ele está lamentando, ele está chorando, ele está questionando, porque ele não aceita aquela condição. E ele prossegue no capítulo 1, verso 16, ele diz assim, por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim um consolador, que devia restaurar a minha alma, os meus filhos estão desolados. É o que acontece muitas vezes comigo e contigo, em dado momento, a gente não consegue compreender porque estamos passando por determinadas situações, e nós achamos que tudo é porque Deus está nos punindo. E aí ele vai seguir ao longo desses 5 capítulos de Lamentações, lamentando, chorando e suplicando e muitas vezes questionando o porquê de tudo isso, por que sobreveio tudo isso sobre o povo escolhido de Deus. Quando chega no capítulo de número 5, que foi onde eu li, Jeremias ele vai fazer uma oração a Deus, ele vai concluir agora o seu livro. E ele vai concluir esse livro com uma oração de súplica. Ele vai concluir agora esse livro com um pedido de misericórdia. E ele vai fazer uma oração fervorosa, porque ele reconhece o estado que o povo se encontra. Ele tem agora uma noção de como está a condição daquela nação eleita, daquele povo escolhido por Deus. E ele vai fazer agora uma oração pedindo misericórdia. Mas antes dele suplicar a misericórdia do Senhor, ele nos convida a uma reflexão. Porque não adianta também, amados irmãos, nós só orarmos, se nós não refletirmos e olharmos para a nossa vida e ver aonde nós precisamos melhorar. A filosofia gnóstica ela é muito parecida com a doutrina cristã sobre a questão da maldade que há na sociedade. Só que dentro da ideia do cristianismo, eu olho para a sociedade e digo, a sociedade está mal, a sociedade está ruim, a situação está difícil. Mas se eu me converter dos meus maus caminhos, como diz Salomão, se eu me arrepender, se eu orar a Deus, o Senhor irá sarar a terra. Primeiro eu tenho que me arrepender, e quando eu me arrependo, o Senhor transforma a situação que está à minha volta. Mas a filosofia que nós, não, se está tudo ruim é porque essa sociedade é indigna. Você é vítima. Não é você que tem que mudar, não, a sociedade é que tem que mudar. Mas Jeremias ele está justamente trazendo aqui à memória essa situação de que nós devemos fazer uma reflexão sobre como está a nossa vida ou como nós estamos diante de Deus, para que Deus possa transformar a realidade que está à nossa volta.
E aí no verso 16, irmãos, ele vai dar aqui uns sinais dessa decadência. Dá uma olhada aí, com a sua Bíblia aberta. No capítulo 5, no verso 16, ele vai apontar aqui alguns sinais dessa decadência moral e espiritual que se abateu sobre o povo escolhido de Deus. A primeira coisa que ele vai dizer, irmãos, é que caiu a coroa da nossa cabeça. Verso 16. Ou seja, por conta dessa desobediência, por conta das inúmeras imprudências que esse povo havia cometido, eles perderam agora a condição de nação eleita. Eles perderam, como ele vai dizer no capítulo 1, verso 1, a condição de princesa entre as nações. Agora essa nação que for escolhida por Deus para liderar, para influenciar, para abençoar outras nações, agora essa nação está sujeita a um outro governo. Agora essa nação está escravizada. Agora essa nação está agora sendo forçada a pagar tributos e a trabalhos forçados. E Jeremias vai dizer que eles perderam essa condição por conta da idolatria espiritual que eles se envolveram. Por conta da corrupção espiritual que eles haviam adentrado. Por conta da apostasia que eles se envolveram, abandonando a adoração ao Deus verdadeiro. Que Deus possa, meu irmão, que Deus possa, minha irmã, nessa noite nos dar cada dia mais discernimento para estar sempre entendendo qual a vontade de Deus na nossa vida, qual a vontade de Deus na tua vida, para que nós não percamos a condição que Deus tem projetado para cada um de nós, de influenciar e não de ser influenciado. E agora, amados irmãos, ele vai dizer justamente isso, porque ele vai convidar essa nação agora a se arrepender e a se converter e a se purificar para alcançar novamente essa condição de eleito. No verso de número 17, na parte A, ele vai dizer, olha que coisa interessante, ele vai dizer assim, por causa disso, o nosso coração está doente. Em outras palavras, ele vai dizer que o coração agora estava insensível. Amados irmãos, quantos de nós, muitas vezes, nos envolvemos tanto com os desafios, com as lutas diárias, com as metas e conquistas que nós queremos alcançar, e isso é bom, com os títulos que eu quero, e isso é bom também. Mas muitas vezes, pastor Marcondes, a gente se envolve com tanta intensidade que o nosso coração fica insensível para as coisas de Deus. E às vezes, e a pandemia, esse momento revelou isso, há uma insensibilidade, muitas vezes eu não tenho força nem vontade de ir para a igreja cultuar. Muitas vezes eu não tenho nem vontade de ir para o culto, de participar do culto, de estar com os irmãos louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. O texto diz que eles perderam a coroa e agora o coração está insensível, o coração está doente, não sente mais o toque, o fervor do Espírito Santo na sua vida. E agora, amados irmãos, quando chega na igreja, a gente quer procurar uma condição favorável. Não, irmãos, estando aqui na igreja, a condição favorável é o meu coração, que é templo de Deus, é o teu coração, que é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Independente de quem está cantando, independente de quem está louvando, nós somos adoradores. A Bíblia diz que o verdadeiro adorador, ele adora ao Pai em espírito e em verdade, porque nós estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Se você está sentindo nessa noite o toque do Espírito Santo, sinta o toque do Espírito Santo para que Deus nessa noite possa estar recebendo o nosso culto, o nosso louvor. Foi por isso, irmãos, que Salomão, quando ele escreve o capítulo 4 de Provérbios, no verso de número 23, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque enquanto a ciência vai dizer que o cérebro é o centro diretor da vida, a Bíblia diz que é o coração, o centro do nosso intelecto, da nossa emoção, da nossa vontade.
Que Deus possa estar guardando o nosso coração para que a cada dia a nossa vontade, a nossa razão, amados irmãos, as nossas emoções, elas sejam guiadas e sensíveis ao toque do Espírito Santo de Deus. Foi por isso que o salmista, ele diz no Salmo 119, no verso de número 11, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Há muitas pessoas na igreja muito sensível. Às vezes um olhar um pouco diferente, a pessoa já quer desistir da fé, já quer desistir da caminhada. Às vezes um cumprimento mal dado, alguém não cumprimentou direito, a pessoa já está muitas vezes querendo, não vou mais para a igreja, não vou mais para o culto. Amados irmãos, muitas vezes na dinâmica da vida eu vou ferir e vou ser ferido. Muitas vezes na dinâmica da vida eu vou machucar e vou ser machucado. E se o meu coração estiver doente, nessa dinâmica eu vou cada vez mais me tornando insensível e me afastando do povo de Deus, me afastando da casa de Deus, me afastando da vontade de Deus. E é isso que o profeta aponta aqui, irmãos, como ponto da decadência espiritual e moral do povo. O seu coração estava doente, que Deus nessa noite, amados irmãos, esteja guardando o meu e o teu coração, mesmo diante da luta, da provocação, mesmo diante da indiferença, ou até mesmo de situações que você venha passar, que sejam situações que muitas vezes mexam com você, com o seu sentimento, mas que isso, ou que nada, como disse o apóstolo Paulo, te afaste do amor de Deus, te afaste da presença de Deus. Na parte B do verso 17, dá uma olhada aí, por gentileza. Na parte B do verso 17, ele diz, na parte A, que o coração está doente. E na parte B do verso 17, o profeta vai dizer que a decadência começou, porque eles perderam a coroa. Depois o seu coração estava doente. E agora na parte B diz o quê? Que eles haviam perdido a visão. Ele diz, os nossos olhos estão escurecidos, ou os nossos olhos escureceram, eles perderam a visão. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, a minha visão e a tua visão determinam onde eu e você queremos chegar. A visão de um povo determina aonde ele quer chegar. Foi por isso que diante dos obstáculos dos reis que cercaram Josafá, e Josafá vai dizer para Deus o seguinte, olha, eles são mais fortes do que nós, eles têm toda uma estrutura maior do que a nossa, humanamente falando, nós iremos perder. Mas Josafá diz o quê? Os nossos olhos estão postos em ti. No momento em que as cidades estavam se estruturando, e as cidades, aquelas cidades que conquistavam montes, ou que conseguiam fazer sua estrutura no monte, ou sua habitação no monte, era um sinal de proteção, um sinal de segurança, porque todos os recursos militares não eram tão avançados. Então, as cidades que ficavam no vale eram cidades que estavam sujeitas a ataques. As que estavam no monte, o inimigo tinha medo de enfrentar, porque não sabia em qual posição em cima no monte estavam os soldados para defender aquela cidade. Mas diante disso, o salmista diz assim, eu elevo meus olhos para os montes, mas meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aonde está a tua visão, meu irmão? Aonde está a tua visão, minha irmã? A tua visão está numa mudança econômica? A tua visão está agora num próximo projeto ou uma situação econômica do país e de repente vai mudar, e se mudar essa condição, nós iremos prosperar mesmo diante da crise. Os nossos olhos estão postos no Senhor, a nossa segurança vem do Senhor, o nosso refúgio vem do Senhor. Esse povo aqui, amados irmãos, perdeu a condição porque eles estavam confiando em falsas profecias. E essas falsas profecias desviaram os seus olhares, e agora eles não estão olhando mais para Deus.
Aonde você quer chegar, minha irmã? Aonde você quer chegar, meu irmão? Nessa noite eu pergunto para você, qual a sua visão de reino? Qual a nossa visão de reino? Muitos de nós vivemos como se Cristo não fosse mais voltar, como se o arrebatamento da igreja fosse uma história passada. Mas qual a tua visão de reino, minha irmã? Qual a tua visão de reino, meu irmão? Isso fará toda a diferença na minha e na tua vida. E é interessante hoje porque eu não quero ser saudosista, mas houve um tempo em que os jovens diziam assim: eu quero ser como Paulo. Outros diziam: quero ser como Davi e tocar o coração de Deus com letras, escrevendo. Outras diziam como Esther, viver aquela experiência de Esther. Hoje, amados irmãos, não é errado isso, mas muitos dos nossos jovens já estão pensando o seguinte: eu quero terminar a faculdade, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, um concurso público, uma carreira, isso tudo é bom. Se puder ter um salário alto, é melhor ainda. O problema é quando nós perdemos a visão de reino. Porque se eu tenho visão de reino, o reino de Deus vai estar comigo lá no meu doutorado. O reino de Deus vai estar comigo na faculdade. O reino de Deus vai estar comigo no hospital. O reino de Deus vai estar comigo na engenharia, na advocacia, onde eu estiver, eu sou reino. Nós não podemos perder a visão de reino. Porque a Bíblia diz que tudo isso passará. Eu não posso perder, amados irmãos, essa noção de eternidade, de que um dia nós estaremos com Cristo. Essa é a realidade que nós vivemos. Se nós pudermos desfrutar de coisas boas ou de vantagens, amém, vamos desfrutar, mas nós não podemos perder a visão de reino, nós não podemos perder a visão do reino de Deus. Nós precisamos, por isso que a igreja ela tem perdido esse poder de influenciar na sociedade. Porque nós estamos nos acondicionando cada dia mais ao politicamente correto. E muitas vezes nós temos até vergonha de pregar no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes no ambiente de trabalho se blasfemam do evangelho, se falam mal da obra, ridicularizam a nossa fé, ridicularizam o nosso mestre, o nosso Cristo, o nosso amado Jesus. E nós nos calamos, e nós não falamos nada, ou nós não defendemos a nossa fé. Eu não estou convidando você para ser um ativista, não é isso. Eu estou convidando você para que nós não percamos a visão de reino. E aonde nós estivermos, as pessoas digam: ali é um crente, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus. Quem foi que falou? Foi o irmão fulano, foi, então vai... Então ele tem palavra porque ele é um homem de Deus. Então Deus está aqui através de Jeremias dizendo o seguinte: eles perderam a coroa, eles deixaram o coração dele doente e agora eles perdem a visão. E a perca da visão, amados irmãos, foi algo tão tremendo que no verso 18, dá uma olhada aí por gentileza. Estou terminando, no verso 18. O texto diz assim: pelos montes Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais, ou vagueiam as raposas. Eu sei que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Ele vai dizer isso. Mas Sião aqui era a chegada. Nos cânticos de degraus, que são os salmos que... do 120, do número 120 ao número 134, o cântico de degraus, eles cantavam aqueles salmos quando eles iam durante as peregrinações para Sião. Tinha um perigo de assalto, tinha um perigo da estrada, da jornada, mas eles iam cantando porque Sião era o ponto de chegada. Porque eles sabiam que ao chegar no templo eles iriam adorar. Ao chegar no templo eles iriam sentir a presença de Deus. Deus iria se manifestar no templo. E agora, amados irmãos, o texto diz agora que Sião aqui está abandonado. A casa
casa agora de Deus estava totalmente abandonada. Agora as raposas é que estavam tomando de conta do templo. Mas que Deus nessa noite, amados irmãos, dê a mim e a você, quando nós soubermos, hoje é sexta-feira, tem culto de doutrina, então eu quero orar, eu quero consagrar, porque o verdadeiro adorador adora a Deus em qualquer lugar. Jesus diz isso em João 4, mas aquela convicção de chegar aqui, nós iremos ouvir Deus falar conosco, nós iremos ver cura, nós iremos ver milagre, nós iremos ver pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, nós iremos ver Deus restaurando vidas, Deus salvando. Nós não podemos perder essa referência. Nós não podemos, irmãos, perder essa referência. Nós não podemos perder de vista esse momento do culto, esse momento da adoração, onde Deus te usa, onde Deus me usa, onde Deus usa quem louva, e no momento do louvor, milagres já estarão acontecendo. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, de uma igreja que profetiza. Nós precisamos de uma igreja que proclama o Evangelho. Nós temos hoje uma igreja que proclama mais a discussão. Uma igreja que muitas vezes proclama mais, estou falando de redes sociais, proclama mais defendendo políticos, muitas vezes. Vimos até pessoas da igreja discutindo nas redes sociais, o político A, político B, a esquerda, a direita. Meu irmão, nós precisamos proclamar o Evangelho. Se você gosta da esquerda, amém. Se você gosta de direita, amém. Mas eu gosto do céu. Nós temos que gostar mais do céu, das coisas de Deus. Nós precisamos proclamar as coisas de Deus. Às vezes a gente passa o dia cultivando essas discussões, a gente já chega na igreja desanimado, pastor Timi. A gente chega na igreja, pastor Levi, sem ânimo, porque passamos o dia gastando energia com coisas inúteis, com coisas que não agregam valores. Nós precisamos gastar o nosso dia muitas vezes na presença de Deus, para quando chegar aqui no culto, todo aquele ensaio que fizemos durante o dia, à noite sair um louvor perfeito, para a glória de Deus. Que Deus possa, amados irmãos, trazer esse renovo. Deixa eu saltar aqui, não vai dar tempo. Jeremias, irmãos, ele a partir do verso 19 até o 21. Jeremias, ele está olhando para o presente, ele vê aquela situação presente, ele não encontra um ponto de apoio. Ele olha para o futuro, ele não tem condição de ter uma prospecção, ele não sabe como projetar o futuro, não dá para programar o futuro. Então ele não encontra apoio nem no presente, nem no futuro. Então não é saudosista, mas ele olha para o passado. E quando ele olha para o passado, ele vê, pastor Timi, essa esperança. Porque ele já havia dito no capítulo 3, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele já havia dito isso no capítulo 3. E agora no capítulo 5, novamente, ele é tomado por Deus. E ele diz no verso 21, converte-nos a ti. Ele reconhece que tudo aquilo que sobreveio sobre o povo não foi porque Deus estava punindo o povo, mas foi como consequência da desobediência. E agora ele diz, amados irmãos, no verso de número 21, converte-nos a ti, Senhor. Converte-nos a ti, Senhor, porque ele entende que todo esse distanciamento, toda essa frieza, toda essa doença no coração, toda essa perca da visão, aconteceu porque o povo voluntariamente se afastou de Deus. No Salmo 80, no verso de número 3, Asaf diz, restaura-nos, ó Deus, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No verso 7 do Salmo 80, ele diz ainda, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. No verso 19 do mesmo Salmo, ele diz, restaura-nos, ó Deus, Senhor, Deus dos exércitos, e faz-nos resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos.
Então ele está dizendo assim: converte-nos a ti, Senhor. Ele está dizendo: Senhor, converte-nos dos ídolos que muitas vezes nós erguemos no nosso coração e que muitas vezes ofuscam a nossa visão e nós não queremos ou não conseguimos ver a tua glória. Dos ídolos que muitas vezes nós erguemos na nossa casa e muitas vezes não há tempo para ler a Bíblia, não há tempo para orar, não há tempo para consagrar, porque nós estamos tão comprometidos com uma série de coisas, principalmente nesse mundo tecnológico que a gente vive. Então ele converte no Senhor, para que eu também tenha um tempo para ti na minha casa, para que eu tenha um altar erguido a ti, Senhor, na minha casa, para que o meu coração, Senhor, seja um altar na tua presença. Aleluia. Todos nós, irmãos, temos uma tendência natural a nos afastar de Deus. Todos nós temos uma tendência natural a fazer escolhas que muitas vezes são contrárias à vontade de Deus. Mas o que o profeta está dizendo aqui nesse texto, quando ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos, renova os nossos dias como antigamente. Sabe o que é que ele está dizendo aqui, parafraseando para os nossos dias? Ele está dizendo assim: Senhor, torna a dar-nos a alegria das Assembleias de Deus aqui nos primeiros anos, em que muitas vezes no caminho da igreja para casa, os crentes iam conversando e o Senhor ia batizando no Espírito Santo. Senhor, torna-nos a dar, Senhor amado, as mesmas experiências que os nossos irmãos na década de 60, 70 e aqui em especial no Ceará na década de 80, em que cultos como esse, eram inúmeras as pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, pessoas que entravam enfermas eram curadas, paralíticos andavam, cegos enxergavam, pessoas eram libertas, pessoas entravam possessas e eram libertas, e pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então ele está dizendo: Senhor, torna-nos dar essa mesma felicidade. É como se ele estivesse dizendo aqui para nós hoje: Senhor, faz de novo, Senhor, porque tu não mudou, tu é o mesmo, tu ainda batiza, tu ainda cura. Então, Senhor, faz de novo. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.